Tudo bem com vocês? Bom, vim aqui, decidi, assim, meio que em cima da hora, começar um vlog de leitura. Na verdade, vai ser um vlog de releitura e eu tô bem ansiosa, porque na verdade eu acho que vai ser bem especial essa releitura, ainda mais com o que tá por vir. E aí, antes de eu falar qual livro que vai ser, eu queria pedir que se você ainda não é inscrito e gostou do nosso canal, está gostando do nosso conteúdo, se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like porque ajuda bastante a gente, ao YouTube divulgar o nosso canal para mais pessoas. Então tem as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, e também tem o nosso link de compra pela Amazon. Através desse link, se você comprar qualquer produto que vende pela Amazon e até mesmo esse livro, você nos ajuda com uma pequena comissão sem pagar nada a mais por isso. Mas então vamos lá. Qual foi o intuito de começar este vlog? Todo mundo já sabe, ou se não a maioria, que dia 25 de dezembro estreia Os Bridgertons na Netflix. E eu estou simplesmente ansiosíssima para essa estreia, porque o teaser foi maravilhoso, o trailer foi maravilhoso, as informações que tá vindo, os personagens, os atores, tudo que está sendo feito só está aumentando cada vez mais a minha expectativa para a série. Dito isso, eu não lembro muito porque eu li já faz muito tempo. Eu gostaria de lembrar dos detalhes para poder comparar o que tem no livro, o que a série fez a mais, quais as mudanças que eles vão fazer. Então eu resolvi que eu vou reler O Duque e Eu para assistir a temporada de Os Bridgertons. Eu acredito que a primeira temporada vai englobar somente o primeiro livro, lógico, com algumas coisas a mais. Mas então eu vou reler O Duque e eu escolhi essa edição comemorativa. E aí eu vou aproveitar e vou contar para vocês a história de como que eu conheci essa família maravilhosa, esse livro perfeito. Quando eu li, eu dei 5 estrelas e favoritei, porque eu simplesmente amei a história. Agora eu vou contar como que eu conheci O Duque e eu. Eu estava na casa da Tami, também aqui do canal, e eu olhando a estante dela, e eu encontrei o livro. E eu pensei, nossa, Tami, que livro que é esse? E aí ela me contou a sinopse, me contou do que se tratava. E eu, falei assim, nossa, gostei, vou assim que der eu vou comprar. Eu costumo comprar a maioria dos livros pela internet mesmo. Só que aí a gente decidiu ir no shopping naquele dia. E aí a gente foi na livraria e na livraria tinha esse livro lá para comprar. E aí eu comprei despretensiosamente e assim apaixonei pela história e aí foi só ladeira abaixo. Eu completei a série, virei fã da autora, virei fã dos livros e assim, entrei de vez nesse mundo. Então, como a série tá ali para começar dia 25, hoje é dia 18 de dezembro, por volta de umas meio-dia mais ou menos, como falta pouco para a série começar, eu decidi começar a ler o livro hoje e eu acho que em 2, 3 dias eu já consigo completar para assistir a série. Eu pretendo também levar este vlog um pouquinho mais para frente e pegar a série, né? Lógico que eu não vou vlogar assistindo a série inteira, apesar de achar que eu vou assistir em um dia, no máximo 2 a série, mas eu não vou vlogar a série inteira também para o vlog não ficar muito comprido. Acho que para começar o vlog é isso, e eu vou trazer aqui para vocês, principalmente minhas opiniões sobre como que está sendo a experiência, se eu vou gostar das mesmas coisas. Sei que tem uma polêmica envolvendo a história, eu confesso que quando eu li pela primeira vez eu não reparei, mas a gente está aí para isso, para reler, para aprender e para mudar. Então, vou fazer a releitura e vou vir aqui conversar com vocês sobre o que eu tô achando. Bom, então vamos falar sobre o que eu li até agora. Ainda é dia 18, por volta de umas 4 horas da tarde, e eu li 94 páginas do livro. Vou começar agora o capítulo 4. E assim, a leitura tá sendo bem rápida, bem fluida. Melhor do que eu tava esperando, porque eu tava com medo, né? Por causa da diagramação ser bem justa, bem pequena, de acabar demorando pra ler tudo. Mas pelo fato dele ser pequenininho, você lê muito rápido as páginas, então você vai lendo, vai passando muito rápido, vai dando uma animada.
e aí você acaba lendo bastante. No prólogo a gente começa a conhecer um pouco a história do Simon e a gente começa a ver de que a vida dele no começo não foi muito fácil, a relação dele com o pai. Durante a infância ele teve um problema, né, na fala, que quando ele ficava muito nervoso ele acabava gaguejando. E isso pro pai dele era inadmissível, porque ele não tinha tido um filho para isso, para ser burro, ele não merecia um filho dessa forma. Mas na verdade o Simon sempre foi muito inteligente, ele só tinha mesmo esse problema na fala conforme ele ficava nervoso. E sempre que ele estava na presença do pai, ele se sentia intimidado e acabava acentuando o problema, mesmo que ele já com o tempo fosse aprendendo a contornar, a controlar esse nervosismo dele. Então, eu não lembrava, para ser bem sincera com vocês, o primeiro fato que eu já não lembrava da história era que o Simon tinha esse problema na fala. Não lembrava. E olha que, tipo, é um detalhe importante, né? Mas eu não lembrava. Também não lembrava de que o pai dele era insuportável, era um idiota. E me deu raiva, eu queria entrar no meio da história e socar a cara do personagem, mas enfim. Então, esse foi as minhas considerações sobre o prólogo. Aí depois, quando de fato a história começa a transcorrer, né, que começa no capítulo 1, a gente já começa com uma cena da Daphne com a mãe dela. E ela tá falando sobre o jornal, né, do Whistledown, sobre as fofocas da sociedade. E nesse jornal, em particular, tinha uma fofoca sobre a família Bridgerton. E ela tá indignada com esse comentário que a pessoa fez. Só que ela não quer deixar de comprar, entendeu? Porque ela quer continuar sabendo das fofocas da sociedade. Então, essa interação entre a mãe e a filha é bem bacana. É bem dinâmica, é bem descontraída. Ela finge ser uma mulher durona, Violet, né? Mas assim, perto dos filhos, nossa, você só vê uma mãe amorosa. Aí depois nós vemos também o Simon com o Anthony, que eles se encontram no clube lá, né? E eles estudaram juntos, então eles se conhecem da época de escola. E eles são amigos, e é bem bacana ver a relação deles, assim, sabe? A gente vendo que o Simon se tornou, como ele cresceu, como ele amadureceu, como ele aprendeu a lidar com os problemas dele e se transformou numa pessoa que todos querem estar perto, todos querem se conhecer, sabe? E depois, para finalizar, a gente tem uma cena dos 4 irmãos no baile da Lady Di, a Daphne, com o Anthony, o Colin e o Benedict. E a interação dos irmãos na festa foi muito bacana, muito divertida a conversa entre eles, as brincadeiras, as piadinhas, as provocações, sabe? Eu senti muito falta disso nos outros livros da Julia Quinn entre os personagens, sabe? Que já dá pra comparar com a série do que eu li. A gente vê no trailer que o Simon está jantando com a família Bridgerton e de fato no livro este convite acontece. Mas então essa parte eles foram fiéis e vai ter esse jantar. Aí depois o encontro do Simon com a Daphne, aqui eles se encontram numa situação bem inusitada. A Daphne tá meio que escondida num corredor tentando escapar do Nigel, que é um pretendente que ela já recusou o pedido de casamento, mas ele continua insistindo. E ela tá tentando escapar dele e o Simon aparece para tentar ajudá-la. E é assim, você vê como que é possível duas pessoas ficarem tanto tempo sozinhas no corredor sem que ninguém apareça para atrapalhar, sabe? É o único livro que isso acontece. Eu tô gostando muito, 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 muito de quando a família tá reunida, ou pelo menos parte da família. Eles são, assim, demais, demais, demais. Tava sentindo saudade dos Bridgertons, dos irmãos, da mãe. Então, por enquanto, é só. Olá! Finalmente eu vim atualizar este vlog. Não foi porque eu esqueci, mas é porque sábado e domingo eu não li quase nada do livro. E eu também tava meio destruída, cansada. Então eu falei, não vou botar minha cara cansada lá não pra eles. Mas hoje é segunda-feira, 15 para as 2 da tarde. E assim, eu tô com essa cara meio cansada porque
Hoje cedo eu fiz bastante coisa aqui em casa, ajudei meus pais. E então eu tô meio cansadona, mas eu precisei vir atualizar vocês, porque, né, 2 dias sem aparecer. Então, na minha releitura de O Que a última vez que eu falei com vocês, eu ia começar o capítulo 4. Agora eu já estou no capítulo 10, na página 243. E é bem a metadinha, né? Eu tô bem na metade do livro. E eu já tenho mais algumas considerações a fazer sobre a história, que eu tô muito feliz de estar fazendo essa releitura, tô muito contente, porque eu não lembrava de nada, eu não lembrava das interações dos irmãos, eu não lembrava de nenhum detalhe. Eles vão fazer um passeio de barco, eu não lembrava que tinha esse passeio de barco, eu não lembrava que tinha uma cena muito engraçada nesse passeio de barco. Então, assim, reler este livro está sendo uma experiência como se eu estivesse pegando ele pela primeira vez e conhecendo a história em si. E eu acho que com a maioria dos livros da série vai ser a mesma sensação, porque eu não lembro de quase nada. Às vezes a Tami vem conversar comigo e fala assim, você lembra de tal coisa que aconteceu em tal livro? Eu falei assim, não, Tami, não lembro. No capítulo 4, aquele baile onde o Simon e a Daphne conhecem ainda, a gente já tem a aparição da família Featherington, acho que é assim que se pronuncia, e nós conhecemos a Penélope finalmente. A Penélope eu acho que é uma das minhas personagens, assim, tirando os Bridgerton, é a outra personagem que eu mais gosto. Eu acho que por ela ser tão excluída, tão esquecida na sociedade, tão comentada assim, sempre com dó, sempre como coitada, eu acho que eu me apeguei muito a essa personagem. Então a gente já conhece ela, a família, a mãe, né, dela vai apresentar as filhas pro Duque e ele quer fugir, ele quer ficar louco, porque, né, mas ele fala que se ele for tirar uma das irmãs para dançar, vai ser a Penélope, e de fato ele acaba fazendo isso e eu acho maravilhoso. Voltando ao casal principal, né, que é o Simon com a Daphne, eles entraram em um acordo em que um vai ajudar o outro, né, nessa questão da sociedade. Em relação a Daphne, eu acho que agora, conforme a gente está lendo e por ser uma releitura, a gente começa a ter uma noção muito diferente dela. Ela é uma mulher muito obstinada, ela, quando ela decide uma coisa, ela vai, corre e quer alcançar, quer chegar naquilo até o fim. Só que ela não aceita um não como resposta, que nem o Simon, ele sempre foi muito claro em dizer que ele não quer casar, ele não quer construir família, que ele nunca vai ter esse tipo de relacionamento porque ele não quer passar o ducado adiante, ele quer que o título dele morra com ele. Só que a Daphne não aceita, então ela se apega muito às possibilidades ao invés das certezas, e isso acaba refletindo muito no que ela vai fazer futuramente, nas decisões que ela toma, e a gente vê como já foi falado na polêmica do capítulo 18. Então a gente relê isso com outros olhos, a gente já sabendo o que vai acontecer, a gente já começa ao longo do livro notando essas características, mas sem comentários para as interações da família Bridgerton. O Simon com cada um da família, o Anthony querendo todo bravo, todo nervoso porque o Simon tá cortejando a irmã dele. Então, assim, são situações bastante engraçadas e que dão todo um toque especial para a história. Hoje eu pretendo adiantar mais a leitura, eu quero ler bastante para ver se eu termino. Eu quero ler pelo menos isso aqui, né? E amanhã eu termino, porque hoje já é dia 21 e a série estreia dia 25. Então eu deixo minha atualização por aqui, já falei tudo que eu tinha para falar. Eu quero ver se agora eu venho com as minhas considerações finais do livro, né? Terminar de ler, e da série, e aí eu encerro tudo. Olá! Vim para fazer a última atualização referente à minha releitura de O Do Que Eu terminei de ler ontem eu dediquei a minha tarde inteira para terminar de fazer essa leitura. Hoje é quarta-feira, umas 9h30 da manhã mais ou menos. Eu ainda não vou encerrar este vlog porque eu ainda quero comentar com vocês sobre o que eu achei da série. Ontem eu fiz da parte
Eu não lembro qual foi da última atualização que eu fiz. Acho que eu ia começar o capítulo 10. Não sei. Pode ser. Então eu fiz do capítulo 10 até o final. Então eu peguei a parte polêmica da história. E assim, a primeira coisa que eu tenho aqui pra falar é a minha experiência de leitura não mudou com o que aconteceu. A minha nota permanece a mesma, eu continuo dando 5 estrelas pro livro, ele continua sendo o meu favorito, mas eu vou explicar o porquê. A escritora aqui, ela soube construir um mundo muito bem. Ela soube construir uma família onde todos os personagens são protagonistas, onde o relacionamento entre eles é muito fluido, é muito descontraído, as conversas entre os membros da família, os diálogos, as brincadeiras, é tudo muito gostoso de ler, muito gostoso de participar. Você se pega rindo durante a leitura várias vezes. A construção dos personagens do Simon e da Daphne também eu achei que foi muito bem feita. A única coisa o que eu levei de apontamento que eu não lembrava e que agora reforçou com essa leitura. A Daphne, ela é muito teimosa, ela é muito egoísta, ela é muito orgulhosa. Então, desde o começo, a gente vai percebendo que essas atitudes dela pode resultar em alguma coisa que não fosse tão bom. Ela não aceita o não como resposta, como determinação, que ela vai conseguir fazer as pessoas mudarem de opinião. Porque para ela, nada é tão ruim que não possa melhorar, entendeu? Então isso acaba fazendo com que ela tome decisões questionáveis, inclusive a da cena polêmica do capítulo 18, mas eu preciso falar também que no capítulo 17 o Simon tem umas atitudes muito assim, que vale a pena ser mencionada, apesar de a gente estar falando da época onde o machismo era muito presente, mas eu achei algumas atitudes dele no capítulo 17 muito fora do contexto, um pouco beirando o abusivo também. Não tô tirando a responsabilidade do que a Daphne fez, tá errado, claro, mas ele também não foi um exemplo, ele também fez coisas erradas, a gente pode notar, então eu acredito que o erro tá nos dois. O que eu achei que a autora, que eu gostei do que ela fez no final do livro, ela não romantizou por nenhum momento essa atitude que a Daphne teve, ela não mostrou aquilo como certo, ela mostrou o que aconteceu, o que a Daphne resolveu fazer, aproveitar da situação, mas a escritora não romantizou as atitudes e ações da Daphne. Ela mostra nos últimos capítulos, na resolução da história, ela mostra o quanto a Daphne estava errada, o quanto o Simon também estava errado, o quanto eles se arrependeram, pelo menos foi o que eu vi. Eu só faço uma ressalva para Daphne, porque eu não lembrava o quanto ela era chata no livro. De chata de tipo, egoísta, mimada, ela é tudo isso e assim, a gente já espera que alguma coisa ruim vai resultar dessas atitudes dela. Mas a minha experiência com relação a leitura, voltando ao mundo dos Bridgertons, voltando ao mundo desses irmãos da mãe, assim, me arrancou bastante risadas. Foi uma experiência muito boa, muito gostosa de relembrar essa história. E provavelmente vou continuar fazendo essas releituras dos livros. Eu não sei se eu acompanho daí as temporadas da série, se eu já vou fazendo conforme vai dando um tempinho para eu ler algum livro ou outro. Aí agora, dia 25, eu vou fazer o possível para já assistir pelo menos a série, ou eu vou tentar assistir a série inteira, ou pelo menos metade dela, e já venho aqui também comentar sobre o que eu achei. E daí eu encerro o... Eu queria ter vindo ontem já conversar com vocês sobre a série, queria, mas não ia dar, porque eu terminei de assistir a série já era à noite e como eu não tenho iluminação própria pra ajudar, ia ficar muito ruim a imagem do celular e tal, então eu não vim. Mas ontem eu acordei, já era umas 7 horas da manhã, daí eu já comecei a assistir a série. E, bom, hoje é sábado, deve ser por volta de umas 9h30 da manhã, mais ou menos. Aí ontem, 7 horas, eu já comecei a assistir.
e fui diretão até a hora do almoço. Aí eu tive que parar pra ir almoçar. E aí eu continuei e foi até. Eu terminei, era umas 6h30, mais ou menos assim, de assistir a série. E aí hoje eu acordei e já tive que vir aqui falar com vocês, então minha cara deve estar de sono. Mas vamos lá. Eu adorei a série, eu achei que ficou muito boa. Eu achei que eles conseguiram fazer o que eles se propuseram a fazer, eles fizeram muito bem. Eles foram fiéis aos grandes momentos do livro, às principais cenas, aos principais momentos, eles foram bem fiéis. Foram cenas praticamente iguais às do livro, eles modificaram pequenas coisas assim, que eu acho que sempre acaba sendo necessário mesmo fazer essas modificações. Mas foi muito legal a série. São 8 episódios. A gente sempre, quando a gente gosta, a gente quer que seja mais episódios, né? Mas assim, foram 8 episódios longos, eu acho que de 1 hora ou um pouquinho mais de duração, eu não cheguei a ver. Então, e eram intermináveis, assim, quando você tava assistindo, aí minha mãe perguntava, que capítulo que você tá? Eu falei assim, nossa, eu tô no 3 ainda, tipo, já fazia horas que eu tava assistindo. Eu gostei muito dos personagens, dos atores. A única que eu não gostei muito foi a atriz que fez a Daphne. Eu achei ela meio com cara de. Ai, não sei, não gostei muito dela. E também a personagem que ela pegou não ajuda muito, né? Então eu não gosto da Daphne. Primeiro eu vou comentar os pontos que eu achei que eu não gostei muito, que eu achei que poderia ser diferente, que eu tava esperando outra coisa. Eu não. Parece, na minha opinião, que eles mudaram um pouco a essência dos personagens, sabe? Eles mudaram características não físicas, né? Características psicológicas, emocionais, sei lá, dos personagens. A série perdeu aquele tom cômico, divertido dos irmãos que o livro tem, a série não trouxe pra ela. Eu não sei se é uma coisa só da primeira temporada, se depois vai ter. Mas eu achei que eles perderam, eles tiraram isso. E era uma das coisas que eu mais estava ansiosa, porque eu adoro a interação dos irmãos no livro. Pra mim, o que ergueu o livro do o que fez eu dar 5 estrelas e favoritar o livro foi a interação da família, porque são ótimas. O carinho entre os irmãos e a mãe, as piadinhas, as brincadeiras, isso elevou pra mim a história do livro e na série eu senti falta. Claro que teve alguns momentos que eles ensaiaram alguma coisa mais engraçadinha, mas não atingiu. O Colin, que era um dos irmãos mais engraçados, mais divertidos, ele perdeu essa característica na série. Aí colocaram ele um rapaz apaixonado e essas coisas. Não que ele não fosse no livro, mas focaram só nisso na série. Eu adorei a Penélope e o Colin. Pra mim, eles foram os favoritos dessa temporada, mesmo eles não sendo os principais. Eles foram, assim, maravilhosos. Eu adorei. Não vejo a hora que chegue a história do livro deles. Porque eu acho que vai arrasar, assim, vai ser muito bom. Violet ficou um pouco apagada na temporada. No livro ela é uma mulher tão forte, tão poderosa na série eles diminuíram um pouco, sabe, a grandeza dela, mas nada que gostei do mesmo jeito. Foi ótimo o que fizeram com ela. O Anthony tá muito chato, muito chato. Ele já era um pouquinho assim, porque ele tinha que ser responsável, porque ele teve que herdar o título, cuidar da família e isso e aquilo. Mas na série ele tá muito chato. A gente tem inserção de alguns personagens dos outros livros, pouca coisa, nada que interfira. Se você ainda não leu os outros livros, não vai interferir, você não vai pegar spoiler. Só que já aviso que o grande spoiler da história é revelado no final do último episódio. Então, se você não quer saber desse spoiler, você tem que ler até o livro 4 antes de começar a assistir a série, tá? Porque o grande spoiler da história inteira é revelado no final do último episódio da série. Mas fora isso, nenhum dos personagens que foi inserido vai te dar
spoiler, vai te causar problemas. Eles começam já nessa primeira temporada também a desenvolver um pouco a história do Anthony, porque acredito que a história dele vai ser a mais complicada a ser desenvolvida, vai ser a mais longa. Então eles já começam a inserir essa história na primeira temporada e a gente já começa também a acompanhar um pouco do Anthony, dos problemas dele, dos traumas. Então já é desenvolvido um pouco aqui na primeira temporada, mas também nada que te dê um spoiler no livro. A cena polêmica, eu achei que eles maquiaram, eles tiraram, né, a questão. Eu vou falar porque assim, é spoiler, mas esses avisos a gente tem que dar. A cena polêmica do livro, que era na questão dele estar bêbado e não estar consciente das suas ações, eles tiraram. Eles não fizeram dessa forma. Mas existe a cena polêmica na série. Na série ele tá normal, ele não tá bêbado, ele tá em plena consciência, ele que começa o ato em si. Porém, a intenção dela é a mesma, do livro, da série. Então, assim, é lógico que não teve, a cena não pareceu como abuso, mas a intenção dela não mudou. A intenção dela é usar ele para conseguir o que ela quer. Então, assim, eu não sei até onde isso mude, né? Não ficou escandalosa a cena, ficou bem maquiada, mas a intenção dela não mudou. Você percebe que ela tá manipulando ele, você percebe que ela tá fazendo as coisas assim pra conseguir o que ela quer. Mas é o plot da história, né? É o momento. Podem alterar muito o resultado disso. Então, não sei se eles tirassem essa cena, fizessem de outra forma, acredito que ia mudar todo o resultado da história. Só sei que eu gostei muito. Eu estou muito ansiosa agora para a segunda temporada, que aí com certeza vai ser a história do Anthony com a Kate. E eu tô muito na expectativa. Mas eu gostei muito, foi muito boa, a produção é ótima. Os figurinos femininos eu achei bem ruim, os masculinos eu achei bem bonito. Mas os femininos eu achei bem fraquinho o figurino. Mas assim, juntando tudo, as locações, as casas, os salões, nossa, tudo muito lindo, tudo muito bem produzido. Eu sinceramente adorei os detalhes. E aí eu decidi que eu não vou reler os livros assim agora seguido. Eu vou reler conforme vão liberando as temporadas. Então, vamos supor, falta 4 dias para começar a segunda temporada. Daí eu leio o segundo livro. E assim vai, porque foi muito essencial para mim ler o do que eu antes da estreia da primeira temporada. Eu acho que foi muito bom, porque me relembrou de vários detalhes que eu tinha perdido. E eu acho que se eu fizer a leitura agora do Visconde que Me Amava, quando estrear a segunda temporada, eu vou estar na mesma, porque eu vou ter perdido os detalhes. Então eu decidi que eu vou ler sempre na véspera da estreia. Eu vou encerrar por aqui o vlog, porque eu já fiz o que eu tinha que fazer, já assisti a série, já li o livro, já comentei aqui com vocês tudo que eu achei. Eu não quero falar muito mais coisas sobre a série, porque qualquer detalhezinho que eu falar pode estragar a experiência de vocês ao assistirem, quem ainda não assistiu. Bom, eu encerro por aqui então esse vlog de releitura e assistir a primeira temporada dos Bridgertons. Espero que vocês tenham gostado, encontrar vocês no próximo vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de comentar, de deixar o seu like aqui, de compartilhar com seus amigos. Então até a próxima!